Fala, meus amigos, tudo certo? Olha, sabe aquela pessoa que você não suporta, insuportável, aquela pessoa que você odeia, né? Ela te irrita, ela te deixa fora de si. Sabe essa pessoa? Sabe o que você tem que fazer? Você está achando que eu vou te falar para você se afastar dela, não é? E seguir teu rumo, tua vida? Não, você vai analisá-la. Toda pessoa a quem você odeia é uma grande lição para você crescer e prosperar. Vamos falar sobre isso. Olha que interessante isso, gente. Quando você odeia uma pessoa, na verdade você está se projetando. É projeção psicológica. Aí você vai dizer, não, imagina, eu não sou igual a essa pessoa. Não necessariamente. Existem dois tipos de projeção psicológica. Uma onde você é igual, parecido, né, semelhante, e uma outra onde você é o oposto. Mas quando você é o oposto, o outro tem características que são importantes para você, que no fundo lá do coração você até queria ter. A hora que eu falo isso dá até um frio na espinha, você deve dizer assim, puxa, imagina que eu vou querer ter o comportamento, sei lá, egoísta, desorganizado, enfim, vaidoso, eu não sei o que é que te incomoda tanto na outra pessoa. Porém, se você pegar as características da outra pessoa, peneirar, você vai perceber que, tirando os exageros e os desequilíbrios, eu não estou dizendo que o outro não tenha seus erros, claro que tem, mas você vai perceber que existem algumas características ali que talvez faltem a você e que no fundo você também queria desenvolver. Você sabe que isso chega a ser inveja? Você sabe que você tem inveja de quem você odeia? Agora piorou, é capaz de nem querer assistir o resto do vídeo, né? Porque na realidade, gente, te incomoda muito pensar que você pode querer ser alguém que você julga tão insuportável, tão indesejável, não é? Mas existe sim. Existe um lado seu que se incomoda muito, não é? E por que esse lado seu se incomoda tanto? Porque no fundo a outra pessoa tem traços de personalidade que você não domina, que você não controla e que estão te faltando se a pessoa for o teu oposto. Então, por que não aprender, hein? Por que não analisar? Então eu te aconselho uma coisa. Se você tem uma pessoa que você odeia, que você não suporta, que te irrita muito, se acalme, respire fundo e agora vamos analisá-la. O que nela, qual característica de personalidade que te incomoda tanto? E pare para ver o que está faltando em você. Às vezes, vou dar um exemplo clássico, né, que eu acho bem interessante. Às vezes uma pessoa daquela bem bagunceira, que larga literalmente toalha molhada na cama, que larga sapato na sala, que larga roupa toda jogada, prato em cima da pia, não lava nada. E você todo organizado, você não suporta isso, né? E talvez você diga assim para mim agora, imagina, Marcelo, que eu vou aceitar ou suportar uma pessoa que se comporta assim, cadê a responsabilidade? Está vivendo numa casa que não é só dela, e vai, blá, 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 blá. Na verdade, você tem vários argumentos para continuar mantendo a sua posição de sempre. A posição de que você é o certo, o dono da verdade, e o outro está errado. Olha, eu não estou dizendo que o outro esteja certo, eu já disse para você, as pessoas erram. Não é? Ele também tem o que aprender, ou ela também tem o que aprender. O que eu estou lhe dizendo é que você tem aprendizado nessa história e você ignora isso. Qual é o aprendizado que você vai ter com o tal do bagunceiro? O aprendizado que você vai ter com o bagunceiro, nesse exemplo, né, por exemplo, é a pessoa bagunceira, é uma pessoa folgada, concorda? E você é uma pessoa reprimida, apertada, enquanto o outro é folgado, o outro toma espaço até que não é dele. Isso é uma qualidade, ainda precisa ser lapidada, elaborada para se transformar numa qualidade plena, mas potencialmente é uma qualidade positiva. A palavra defeito, só para você entender melhor, a palavra defeito quer dizer aquilo que não foi ainda feito ou realizado. Ou seja, um defeito é uma qualidade em potencial, em todos nós. Então o outro, muitas vezes, naquele defeito que apresenta, também apresenta uma qualidade que até hoje você não quis enxergar. Se você prestar atenção, como eu disse, estudar as pessoas que você odeia, você vai evoluir muito mais rapidamente. Vai ser feliz, porque você vai parar de brigar com o mundo e olhar as pessoas como grandes lições de vida. As pessoas não dão lições para nós só porque de vez em quando chega alguém muito inspirado e nos diz uma frase de impacto. As pessoas nos dão grandes lições de vida quando elas simplesmente se apresentam diferentes de nós, nos mostrando um outro modo de ser, um outro modo de viver
de conduzir a nossa vida. Portanto, se você tiver mais calma, você vai aprender qual é o ponto que o outro está querendo mostrar para você, ainda que ele nem saiba disso, mas ele está te estampando, olha, presta atenção, você é diferente de mim, mas você pode aprender comigo. Isso é sabedoria. Esta é a grande chave do aprendizado, da evolução, da prosperidade e da sabedoria. Observe, não subestime. Sabe aquela frase que se diz de vez em quando, clássica, né? Não subestime o inimigo. Exatamente, o inimigo de verdade, né? No mundo real, na vida real, o inimigo não é o inimigo. O inimigo, ele é um potencial amigo. Ele é alguém que está ali para mostrar para você como crescer, como se fortalecer, como complementar em você aquilo que ainda lhe falta. Então, não fuja das suas lições de vida, viu? Não foge, não. Não estou dizendo que você tem a obrigação de conviver. Você pode até depois criar a sua separação, o seu distanciamento. Mas olha, cria esse distanciamento sem fugir. Aprenda a lição. E aí você parte para o teu rumo. Mesmo na convivência em família. Muitas vezes a questão é com irmãos, é com pais, não é verdade? Às vezes a falta de ajuste, a dificuldade de se relacionar é teu direito. Querer morar sozinho, querer morar longe, ver menos vezes, ver pouco, ficar um tempo distante, faz parte do processo da vida. Quem sabe os dois lados amadureçam, ou o lado que precisa, e essa relação no futuro retorna de uma maneira mais saudável e feliz. De qualquer maneira, não é isso que eu estou querendo dizer. Você não é obrigado a ficar perto de ninguém. Eu mesmo estimulo sempre que você siga seu coração, né, e se faça livre. Porém, entenda, se você foge de alguém, você não é livre dessa pessoa. E pior, se você foge de alguém e não aprende a lição, você atrai, dentro da lei da atração, pessoas idênticas ou quase idênticas. E você pode viajar para o outro lado do mundo, você vai atrair alguém parecido com aquela pessoa, teu irmão, tua irmã, seja lá quem, né, com quem você teve conflito na tua história, no teu passado. Então, ó, cura teu coração, viu? Resolve esses padrões emocionais, faça uma reprogramação emocional e eu estou procurando agora te ajudar nesse processo, tá bom? Bom, gente, se o vídeo te ajudou, te inspirou, dá seu like aqui, é super importante para mim. Agradeço o carinho dos comentários, acompanho sempre comentários e sugestões de vocês. Né? São 3 vídeos que eu lanço aqui por semana, todas as terças, quintas e domingos, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber notificações de cada novidade que é publicada aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube. Aqui estão também as minhas outras redes sociais para você acompanhar todo o meu trabalho e também aqui algumas sugestões de vídeos aqui do meu canal, tá? Bem legais. Grande abraço, meus amigos!